Alô, amigos do canal Direito Descomplicado. Nosso tema de hoje é os crimes contra a honra. Estão previstos lá no artigo 138, 139, 140 do Código Penal. A calúnia, a injúria e a difamação. Nós vamos ver as semelhanças, as diferenças e como nós identificamos através da análise da ofensa quando se trata de um crime de calúnia, quando se trata de injúria ou quando se trata de difamação. Vamos começar então pela ordem que o Código Penal dispõe, ali pelo artigo 138 da calúnia, que diz o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Muito bem. Quem pode ser sujeito ativo de um crime de calúnia? Qualquer pessoa física. Quem pode ser sujeito passivo do crime de calúnia? Qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica. Se o crime que está se falsamente imputando a esta pessoa jurídica for um crime ambiental, aí atinge também a pessoa jurídica. Exemplo de calúnia. A pessoa chama outra, alega que a outra furtou. Ela acusa a outra de ter furtado um telefone celular. Fulano roubou aquela loja. Beltrano falsificou um documento. Falsificar documento, roubar um estabelecimento comercial, furtar um equipamento, são crimes dispostos lá no Código Penal, na sua parte especial, onde trata-se dos crimes em espécie, como nós já falamos em outro vídeo. Então, isto é calúnia. A calúnia admite a exceção da verdade. A exceção da verdade é quando aquela acusação que tu estás impondo à pessoa, seja ela física ou jurídica, ela se referir a um fato transitado em julgado. Ele tem que ser de um fato com sentença com trânsito em julgado. Muito cuidado com o trânsito em julgado. Não confundir com sentença em execução. Hoje nós temos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que diz que quem é condenado tem a sua condenação expedida por um tribunal, por um órgão colegiado, já pode ter a sua pena executada. Ou seja, se ele cometeu um crime de furto, de roubo, ele pode estar lá na cadeia, mas transitou em julgado isso, eu posso alegar a exceção da verdade contra o cara que está lá na cadeia condenado? Não, não pode. Por quê? A sentença está sendo executada, mas não transitou em julgado. Ela só terá transitado em julgado depois de esgotado todos os recursos. E depois da sentença de segunda instância, pode-se recorrer ao STJ, ao STF, enfim, cabe aí recurso especial, recurso extraordinário. Enquanto tiver possibilidade de recurso, a sentença não transitou em julgado. E aí não cabe a exceção da verdade. Ok? Entendido calúnia? Passamos então para
Para difamação. Difamação é o artigo 139, que diz o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Quem pode ser sujeito ativo de um crime de difamação? Qualquer pessoa física. Quem pode ser sujeito passivo do crime de difamação? A pessoa física e também a pessoa jurídica. A pessoa jurídica goza de reputação. Então, cuidado com essas divulgações em redes sociais falando mal de determinadas empresas, que essa empresa é isso, é aquilo, é desonesta, porque vocês podem estar incorrendo num crime de difamação. Importante saber que a difamação se consuma quando essa acusação, quando esta imputação, quando essa verbalização é divulgada. Não precisa chegar, não precisa ser diretamente para a pessoa. Exemplo: a pessoa sai e diz: olha, o fulano de tal, sabe, o Beltrano, aquilo é um baita de um sem vergonha, aquilo é um baita mau caráter. Gente, para não esquecer, é como é a divulgação, ou seja, é o crime do fofoqueiro, aquele cara que sai falando mal de ti, aquele que fala pelas tuas costas. Esse está te difamando, ele não está te injuriando, não está te caluniando, ele está te difamando. Eles fazem pelas costas, ok? Cabe exceção da verdade também para difamação? Cabe exceção da verdade. Mas a exceção da verdade é só para funcionário público e relativo a ofensa tem que ser relativa à função que ele exerce. Por exemplo, um funcionário, vou dar um exemplo aqui que até nem sei por que tem isso no Código Penal brasileiro. No Brasil isso nunca vi acontecer, sinceramente, eu não vejo isso, nunca vi isso aqui no Brasil. Isso certamente é para coisas que acontecem lá na Dinamarca, na Suécia, na Noruega. Na Suécia eu sei que acontece muito isso, que é um funcionário público, por exemplo, vai lá, bate o ponto, vai embora e vai cuidar dos seus assuntos profissionais. Nunca vi falar que no Brasil alguém faça isso, né? Isso deve ter sido por causa daqueles europeus lá que fazem essas coisas. Nós aqui, capaz, né? Não faremos isso. Então, se tu alega que ele não cumpre a sua tarefa, ele não expede o documento que tu tá esperando, porque o funcionário não cumpre com o seu dever de ofício, aí cabe a exceção da verdade. E não é só um interesse teu aí, é um interesse do Estado. O Estado também tem interesse em responsabilizar o funcionário que não cumpre corretamente com os seus serviços. Passamos agora a analisar a injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa.
Muito bem. Quem pode ser sujeito ativo? Novamente, qualquer pessoa física. Notem que nos 3 casos é verbalização, é agressão verbal, sempre será, ou agressão física, e nós vamos falar aí da injúria real, sempre é pessoa física. Não tem como a pessoa jurídica se manifestar a não ser através de uma pessoa física. Então, o sujeito ativo, nos 3 casos do crime contra a honra, é a pessoa física. Sujeito passivo da injúria é só a pessoa física. Pessoa jurídica não tem amor próprio, não tem honra subjetiva para defender. Eu gosto de usar outra expressão para entender bem o que é a injúria. A injúria atinge o ego da pessoa. Exemplo, é aquele cara que se acha inteligente e tu vai lá e diz que ele é burro. É o cara que se acha bonito e tu vai lá e diz que ele é feio. É o cara que se acha o craque e tu vai lá e diz que ele é um perna de pau. Isso é injúria. Importante também salientar como a injúria acontece. A difamação é por divulgação. É o crime do fofoqueiro. É aquele que fala pelas tuas costas. A injúria não. A injúria é dita ali, olho no olho, frente a frente, como diria aquele humorista, o Chico Anísio, naquele personagem dele que dizia rosto a rosto. Tem que ser rosto a rosto, olho no olho, frente a frente. Aí é que se caracteriza a injúria. Tu diz para a própria pessoa, ela se sente altamente ofendida porque tu agrides, tu ofende e contraria um conceito que ela tem de si próprio. Por isso é que eu disse, é o ego da pessoa que é atendida. Ela se julga, para usar uma expressão, uma gíria da moda aí. Ele se acha o pica das galáxias. E tu vai lá e diz, tu é um vacilão. O cara se sente altamente ofendido. Existe também a injúria real. A injúria real é quando as pessoas passam da agressão verbal e passam para a agressão física. Mas depende, não é o caso da lesão corporal, é quando elas vão às vias de fato. O que são vias de fato? É o empurra-empurra, a troca de empurrões, é aquele tapa que não deixa uma lesão. O tapa até pode deixar uma lesão, pode gerar um corte no lábio, aí tu vai ter uma injúria e um inconcurso formal com um crime de lesão corporal. Se houver a lesão. Não havendo a lesão, ficou só no empurra-empurra, né? Ficou só na bofetada, ali naquele tapinha, né? É vias de fato. É a injúria real. E existe também a injúria racial. A injúria racial, essa está tão em voga que eu vou ler aqui para vocês. É o parágrafo 3º que diz o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elemento referente à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou, portanto, ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Olhem que há uma diferença na
pena. Nas outras, as penas sempre eram de detenção. Agora nós temos, pela primeira vez, aparece a figura da reclusão. É porque aí a coisa é um pouco mais grave. A ofensa é mais grave. Então, chamar o jogador de macaco, chamar o cara de nego ordinário, nego safado, isso ofende a raça, a etnia, índio preguiçoso, isso ofende raça, etnia, cor. Então aí a pena é de reclusão. Qual a diferença que vai refletir numa pena de reclusão para um crime com pena de detenção? Os crimes com pena de detenção, eles são afiançáveis ali mesmo pela autoridade policial. É o caso do crime de trânsito, é o caso do crime da difamação. Qualquer pena de detenção, o delegado pode arbitrar uma fiança. Tu paga a fiança e vai embora. Já no caso da reclusão, a fiança só poderá ser arbitrada pela autoridade, ou seja, pelo juiz. Importante salientar que no crime de injúria não há exceção da verdade. Se tu chamar um afrodescendente de negrão, é crime de injúria. Mas ele é negro, não importa que ele é, tu não pode pejorativamente te dirigir a ele desta forma. É injúria racial. Tu não pode chamar um homossexual de gay. Mas ele é gay, ele se assumiu como gay, ele assumiu a sua condição. Tu não pode chamá-lo de forma pejorativa de gay, porque não se admite a exceção da verdade em crime de injúria. Ok? Importante, então, vamos fazer um quadrinho aqui para diferenciar as situações. Vamos lá. Injúria. Injúria. Isso aqui é vamos fazer aqui um resuminho. Vou botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Resumo. Injúria, difamação, calúnia. Muito bem. Bem, para que seja injúria, tem que ser rosto a rosto, ali, tete a tete, e a injúria tem que ser contra o ego da pessoa. É aquela visão que ele tem de si próprio que está sendo injuriada. Na difamação é o crime do fofoqueiro. É o cara que fala mal de ti pelas tuas costas. Vai lá e diz que tu é sem vergonha, que tu é mau caráter, que tu é caloteiro, calaveira e etc. E a calúnia tem que ser um fato definido como
crime. Não é só isso. Evidentemente que não se trata só disso. Tem toda aquela explicação que eu já dei. Mas, com essa regrinha, vocês não vão esquecer. É rosto a rosto. Afetou o ego. O cara se achava o cara e não é o... E tu diz que ele não é o cara. É injúria. O cara saiu divulgando, saiu falando mal de ti, é fofoqueiro, é difamação, é publicação. Ele está dando publicidade ao fato. E se o fato é criminoso, é um fato tido como crime, então nós temos a calúnia. Ok? Pessoal, sobre crimes contra a honra, o que nós tínhamos para colocar aqui rapidamente para vocês era isto. Esperamos que tenham gostado. Quem gostou, inscreva-se lá no nosso canal, dá um like e encaminhe o link para os seus amigos. E como sempre, aqueles que não gostaram, que acharam fraco, que acharam ruim, que acharam entediante, não tem problema. Vai lá e encaminha para os inimigos. E até o próximo encontro.